Todos sabemos como a nossa vida cotidiana mudou drasticamente após o início da pandemia. Ficar dentro de casa, deixar o carro de lado, usar máscaras, diminuir nosso contato com as outras pessoas. Mas não foi só no meio social que as mudanças aconteceram, e é sobre isso que irei falar no vídeo de hoje. A pergunta que fica é: a pandemia mudou os efeitos globais do planeta Terra? E para responder esse questionamento, nós pesquisamos em documentários, artigos e vídeos uma comparação da mudança do meio ambiente no mundo antes e após o Covid-19. Tendo em vista isso, separamos essas mudanças em duas partes: pontos positivos e pontos negativos. É meio difícil pensar em pontos positivos quando estamos falando sobre uma pandemia, mas dizer que não existe também é errado. Afinal, muitos problemas ambientais só existem devido à interferência humana, como é muito bem representado nessa cena do filme Lorax. Crescer a minha empresa, vou crescer minha riqueza, veja como meu cartaz cresceu. Todo mundo aí, cuide do que é seu e eu cuido do que é meu. Minha poupança já cresceu. Quero ouvir fumaça, fumê. Fumaça, fumê. Cosma, gosmar. Cosma, gosmar. Pra que reclamar se isso nunca vai mudar? Não! Então será que eu sou tão ruim? Será que eu sou ruim? Eu só quero ganhar mais din-din. Será que eu sou ruim? E sobre os aspectos positivos, podemos citar a melhora da qualidade do ar devido à paralisação de fábricas e do trânsito, diminuindo a poluição sonora e também a emissão de gás carbônico, gás metano, hexafluoreto de enxofre e outros poluentes que agravam o efeito estufa. Resultados esses ocasionados por paralisações e decretos governamentais, que tinham como objetivo diminuir a propagação do vírus, já que as pessoas não estavam saindo nem mesmo para trabalhar. A imagem abaixo mostra uma comparação do nível de dióxido de nitrogênio sobre o território chinês. Primeira imagem em janeiro de 2020 e a segunda em fevereiro do mesmo ano após o lockdown. Quanto mais vermelho, maior a concentração do poluente em questão. Já em Los Angeles, podemos ver uma mudança radical na emissão de dióxido de nitrogênio na atmosfera, mostrando que o isolamento social, além de proteger do vírus, protege a natureza em certos níveis das ações antrópicas. Outro aspecto que vale ser ressaltado é a interrupção do turismo. Apesar de não ser tão bom para aqueles que trabalham e vivem com isso, a diminuição do tráfego das pessoas foi essencial para deixar as águas dos canais mais limpos e cristalinos, diminuindo muito a poluição e deixando paisagens límpidas e visualmente recuperadas, melhorando não somente o meio visual, como também o ecossistema naquele lugar, deixando o meio mais sustentável sem interferência humana. Agora, sobre os aspectos negativos, poderíamos passar o dia todo falando sobre. Mas como restringimos somente os relacionados aos impactos ambientais, vale-se ressaltar dois. O isolamento social e a prática do trabalho em casa ocasionaram um grande aumento na geração de resíduos sólidos. Países como os Estados Unidos tiveram que interromper os programas de reciclagem em algumas das suas cidades, sob o risco de disseminação do Covid-19 nesses espaços. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que o aumento dos resíduos sólidos nas residências devido à pandemia do Covid-19 é fruto da grande procura por compras online, sejam objetos de uso geral ou alimentos. Com mais pessoas em casa, mais os coletores ficaram sobrecarregados, o que ocasiona a contaminação de recicláveis, já que muitas corporações tiveram que diminuir ou acabar com a medida de proteger os funcionários, aumentando os estoques em aterros sanitários. Na Ásia, o estudo realizado para estimar a quantidade de resíduos médicos, principalmente máscaras descartáveis, foi levado em consideração a quantidade de uso diário, o número de pessoas que residem em um determinado país, a população urbana e a taxa de aceitação de máscaras. Nessa perspectiva, dados totais de resíduos médicos gerados no continente até julho de 2020 girou em torno de 16.659 toneladas por dia, sendo que a Índia é o país com maior número, em torno de 6.491 toneladas por dia.
seguido do Irã e do Paquistão, com em torno de 1.100 toneladas por dia. Além disso, o desmatamento e as queimadas também foram problemas que aumentaram devido ao lockdown, já que houve uma diminuição da fiscalização e da pressão pela proteção ao meio ambiente no meio da pandemia. De acordo com os dados da DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos primeiros meses de 2020 ocorreu o aumento de 59% de alertas de desmatamentos na Amazônia brasileira, em comparação com o ano anterior, o que é agravado devido a uma má gestão governamental e leis afrouxadas devido à redução de políticas ambientais para uma retomada da economia. Vale destacar que vários artigos e estudos demonstram a relação entre o desmatamento e a proliferação de novas doenças contagiosas, como, por exemplo, a Covid-19, um vírus que se encontra em um hospedeiro, possivelmente os morcegos, numa floresta fechada, sem risco à nossa saúde. As epidemias surgem a partir dos impactos da relação sociedade-natureza. Exemplo estes são: antes áreas com mais vegetação sofreram ocupação, maior interação homem-animal, destruição de habitats e ecossistemas. A disseminação do vírus foi explicada pelos impactos da globalização, partindo do centro da economia mundial para a periferia da economia mundial. Isso se argumenta devido ao fato que tudo está relacionado, mas o que está mais próximo está mais relacionado que o que está mais distante. E por isso o vírus chegou primeiro em outros países antes de chegar ao Brasil, por exemplo. Pois Wuhan não possui voo direto para o Brasil. Dessa forma, tudo isso pode ser explicado pelo conceito de território-rede, que ultrapassa as fronteiras por meio das redes que conectam o mundo. Partindo desse conhecimento, é possível entender uma concepção utilizada na geografia sobre homens rápidos e homens lentos. Os homens rápidos podem ser vistos como aqueles que têm condições, os coronavírus, ou seja, aqueles que transportam o vírus por rotas aéreas, sendo assim com condições sociais e financeiras mais favoráveis para se adaptar a uma pandemia e poder parar, ficar em casa. Em contrapartida, existem os homens lentos, aqueles que precisam estar sempre em movimento, pois os pequenos círculos da economia não podem parar, pois as condições sociais e financeiras não permitem. E disso surge o questionamento se estamos todos no mesmo barco. Se não, seria uma pandemia social. Agora, vamos voltar para aquela pergunta lá do início do vídeo. A pandemia mudou os efeitos ambientais no planeta Terra? Como analisado em vantagens e desvantagens sobre os efeitos, é possível notar que sim, mudou. Entretanto, talvez seja necessário questionar o quanto nós, seres humanos, estamos intensamente alterando o meio ambiente e criando uma zona favorável para o surgimento de novas doenças, pois já se estuda como a devastação da Amazônia apresenta forte risco futuro. É interessante que a sociedade busque uma ação mais preventiva do que reativa e tentar cuidar do nosso querido planeta Terra antes que seja tarde demais, para que podemos conviver em harmonia com os animais, buscando uma relação sociedade-natureza baseada no tripé da sustentabilidade: economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sadio. Por fim, podemos concluir que tudo tem suas vantagens e desvantagens, até mesmo em um momento triste e difícil, como uma pandemia. Devemos estar sempre dispostos a aprender mais, ver os benefícios causados por ela, como a diminuição da poluição do ar e a reconstrução de paisagens devastadas, e entender que somos capazes de manter esses aspectos mesmo após o fim da pandemia. Basta se comprometer com isso. Devemos observar também os pontos negativos para combatê-los, já que o descarte incorreto de materiais tem consequências a curto, médio e longo prazo em relação ao meio ambiente. Por isso, é necessário entender que cada um tem que fazer a sua parte na educação ambiental, e todos fazemos parte de algo maior. Como cidadãos de uma sociedade, temos que nos conscientizar para reavaliar costumes como o consumo em excesso e o descarte incorreto de resíduos. Para mudar, não é preciso ser um governante e criar leis. Coisas que fazem parte do senso comum, como jogar lixo no lixo, cuidar do ambiente em que vivemos e planejamento coeso em sociedade,
já é o suficiente. Enfim, agradeço a atenção de todos que acompanharam o vídeo até aqui. E lembrando que todas as referências estão aqui na descrição do vídeo. Tenham um bom dia.